Fala pessoal, tudo jóia? Esse é o primeiro vídeo da sequência de vídeos que eu vou trazer aqui para o canal para explicar um pouco sobre a nossa metodologia, nosso projeto de implantação de escritório de processos. Eu trabalho em uma universidade federal, eu sou engenheiro de produção, eu elaborei essa proposta e vou começar a implantar agora nas próximas semanas, nos próximos meses na minha universidade. A gente acabou de criar o escritório e aí eu vou explicar para vocês qual que é a nossa metodologia passo a passo, em vários vídeos. Esse é o primeiro vídeo, só uma introdução do que é o escritório, etc. E depois as principais variáveis que estão envolvidas para a gente poder implantar um escritório em uma universidade pública ou em qualquer órgão público. Dá para você também adaptar esses passos aí, beleza? Eu vou abrir aqui uma breve apresentação para vocês. Deixa eu só colocar ela aqui em modo de apresentação para explicar. Ó. Proposta de estruturação do escritório de processos para a Universidade Federal. Como eu falei, para qualquer universidade. Aqui, pessoal, o que é um escritório de processos? Para que serve um escritório de processos? Muitas instituições públicas e privadas, elas atuam no formato tradicional, que tem a estrutura funcional, tradicional e hierárquica. A minha universidade atualmente é assim, a gente tem o organograma, tem os setores divididos, os setores acadêmicos, os setores administrativos. Primeiro é a reitoria, depois as pró-reitorias, depois as unidades acadêmicas, as diretorias administrativas. E por aí vai. É a estrutura funcional, tradicional, hierárquica. O que é característico dessa estrutura? É uma visão restrita no seu setor. O alvo é atender as demandas do setor. Por exemplo, eu atuo em uma unidade acadêmica. O nosso objetivo é atender aqui as demandas da nossa unidade e depois a gente não sabe para onde que o processo vai. A gente só faz uma etapa do processo, mas o processo percorre várias unidades, percorre a Progep, a Proad, a reitoria, vai para fora da universidade e volta. Essa visão, ela tem como que diz? Ela tem essa restrição das pessoas não terem uma visão sistêmica do trabalho. Eles focam apenas no seu setor, em agradar o seu chefe, mas não sabem se o fluxo do processo está otimizado, se os resultados estão sendo alcançados ou não. Então, o que o escritório de processos vai fazer? A nossa ideia de implantar o escritório é para a gente incorporar a dimensão de processos, é implantar a cultura da gestão por processos. A nossa ideia é mapear os principais processos da universidade que passam pelos setores funcionais, identificar o fluxo todo, ponta a ponta, para a gente ter uma visão de fluxo de trabalho, uma visão sistêmica, para identificar onde estão as falhas. As principais oportunidades de melhoria é quando o processo sai de um setor e vai para o outro, que a gente chama de desconexões, falhas de comunicação. Então, a nossa ideia de mapear, de entender essas falhas e propor soluções, propor que os processos sejam otimizados, a gente precisa ter uma equipe fixa para poder promover treinamentos, para poder mapear processos, para poder manter os padrões atualizados, para poder analisar a conformidade do processo, analisar desempenho, enfim, precisa ter um escritório de processos, um setor que é responsável por gerir essa melhoria contínua e propor as regras, os padrões de mapeamento. Todo mundo tem que seguir os mesmos padrões. Então a visão aqui é no fluxo do trabalho. O alvo não é mais atender as demandas do seu setor funcional. O alvo é atender as demandas do usuário daquele processo, o usuário final. A gente tem que mapear o processo, identificar as falhas e propor soluções, otimizar o fluxo do processo de forma que o usuário final seja beneficiado. Às vezes, por mais boa vontade que os setores funcionais tenham, se eles não tiverem essa visão sistêmica, não tiverem essa comunicação perfeita, eles estão sujeitos a andarem em direções contrárias. É impossível fazer um desdobramento estratégico se você não tem essa visão sistêmica do fluxo todo do trabalho, ponta a ponta, passando por todos os setores, entendeu? Então a nossa ideia é implantar essa cultura lá, incluir a dimensão dos processos, gerir os processos ponta a ponta, não apenas dentro de cada setor. Aqui eu trouxe essa figura só para ilustrar aqui como que é o mapeamento e a melhoria de processos. Ó. Primeiro a gente mapeia os processos, essa linha aqui mostra o processo passando por vários setores. Cada coluna é um setor diferente. A gente mapeia o processo ponta a ponta e nesse momento, fazendo reuniões, conversando com as pessoas envolvidas em todos os setores, a gente identifica as falhas
que normalmente está quando o processo sai de um setor e entra no outro. E a gente propõe um novo processo, um novo fluxo que elimine os gargalos, que elimine as falhas, que seja mais que seja otimizado. E não só otimizado do aspecto econômico, gastando menos tempo, menos recursos econômicos, mas também a gente pode otimizar processos quanto ao aspecto ambiental e social. Então, o que é que o escritório é? O escritório é o setor que vai ser criado na universidade ou no seu órgão para gerir a estratégia BPM. BPM é Business Process Management, que é gestão de processos de negócio. Então, para gerir a estratégia de gestão de processos e a evolução dos processos organizacionais. O escritório, então, ele vai executar as atividades, não só o escritório, mas o escritório e as pessoas envolvidas nos setores por onde o escritório atuar, eles vão executar as atividades de gestão, de mapeamento, de melhoria, reuniões para analisar auditoria, para analisar conformidade, analisar desempenho e propor soluções que sejam melhores, mais otimizadas, reduzindo impactos ambientais, sociais e econômicos. Então, além de executar essas atividades, o escritório tem que formular a governança de gestão de processos. O que é isso? É criar as regras do negócio, os padrões, treinar as pessoas envolvidas para que elas executem a melhoria contínua, focando no aspecto ambiental, social e econômico, por exemplo. Então, o escritório é esse setor. Ele vai atuar na minha universidade, por exemplo, como um órgão consultivo que vai criar os padrões, vai dar treinamento, mas quem vai executar essa gestão do dia a dia vão ser as equipes, que a gente vai montar projetos. Vai ter projetos de mapeamento apenas e projetos de mapeamento e melhoria. Cada projeto vai ter uma equipe independente, e a gente vai treinar essa equipe vai executar o ASIS, o To Be, o antes e o depois, a gente vai estar junto com eles. Então a gente vai atuar por projetos, para poder fazer a melhoria contínua em todos os processos críticos da universidade. Já criamos aqui o nosso modelo de governança e vamos tentar aplicar isso aí na universidade. Então essa proposta que eu vou apresentar brevemente agora, só os tópicos, ela é baseada no trabalho de Ferreira 2018, no caso é o meu trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado há 2 anos atrás, onde eu analisei 7 universidades brasileiras que possuíam um escritório de processos. Eu coletei dados junto a essas universidades para poder montar essa proposta. E aí, ao longo do meu trabalho, eu identifiquei 9 variáveis estruturantes, ou seja, 9 pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente vai implantar o escritório e estruturar ele na sua entidade aí. Nesse slide aqui agora eu mostro as 9 variáveis. Eu linkei aqui, deixa eu só estar passando, voltei. Então aqui eu linkei, vou falar brevemente sobre as 9 variáveis, mas depois eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas variáveis, viu pessoal? Explicando detalhadamente o passo a passo para a gente poder estruturar o escritório. A primeira variável é o plano de ação para criar o escritório. Eu pesquisei junto às outras universidades do país qual que foi o plano de ação deles, o que eles tinham que fazer para poder criar o escritório. Tinha que definir a equipe, definir o local, tinha que fazer um benchmarking, tinha que fazer o quê para poder criar o escritório. Aí eu trouxe uma série de informações sobre isso. E a gente vai tentar implantar isso agora na minha universidade, nos próximos semanas e meses. A segunda variável é a legislação do escritório, a resolução normativa. Eu baixei as resoluções e coletei junto às universidades o que tinha naquela norma de criação do escritório. Algumas universidades eles tinham várias resoluções para o escritório, algumas resoluções só dava lá os objetivos, as atribuições da equipe, as responsabilidades, os conceitos. Já outras resoluções traziam tudo detalhado, o que era a função do escritório, quais eram os processos que ele tinha que executar, enfim, o que precisa ter nessa resolução de criação. Por exemplo, na minha universidade, a gente criou o escritório através da portaria da reitoria, mas depois a gente pode aprovar uma resolução no CONSUL, que é o Conselho Universitário, que é o órgão máximo, para poder estipular as responsabilidades do escritório, etc., o planejamento estratégico, enfim. Aí a segunda variável é a legislação. A gente precisa criar o escritório formalmente em um órgão público. Eu coletei informações das outras universidades e vou trazer para vocês os principais tópicos que precisa ter na resolução. A terceira variável são as funções, os serviços e as atribuições que o escritório irá desempenhar no órgão.
Eu coletei dados não só com as universidades, mas também junto à literatura, livros, artigos científicos, para poder saber quais são as principais funções do escritório, se ele vai ser normativo e coordenador, ou vai ser só normativo ou só coordenador, quais são os principais serviços, serviços do dia a dia, serviços de melhoria de processo, os serviços estratégicos, os serviços de suporte interno do próprio escritório. Eu vou trazer isso aí explicado direitinho nos próximos vídeos, e quais que são as atribuições dentro de cada serviço. Por exemplo, serviço de melhoria de processos tem várias atribuições. Uma delas é a parte de mapear processos, é a parte de homologar os processos e validar os fluxogramas. A outra parte é a parte de propor melhorias e trazer o to be, que é o processo otimizado. Uma outra parte, uma outra atribuição também é a questão de implantar novos sistemas eletrônicos, se for o caso. Enfim, eu trago uma série de atribuições relacionadas aos principais serviços que o escritório vai desempenhar no órgão público. Aí nessa linha aqui eu vou trazer um vídeo explicando isso detalhadamente. A quarta variável é a vinculação, os papéis e a responsabilidade dos atores que vão atuar no escritório na universidade. Por exemplo, o escritório tem que estar vinculado a qual nível estratégico, a qual nível organizacional? Nível estratégico, tático ou operacional? Ele vai estar vinculado à reitoria, às pró-reitorias, ou ele vai estar dentro de alguma diretoria de tecnologia da informação? Eu coletei dados sobre as universidades que já implantaram, e aí eu explico detalhadamente onde que é melhor ser criado o escritório. A minha universidade, por exemplo, criou dentro da pró-reitoria de planejamento. Ele criou no nível tático. E aí eu vou explicar depois. Além da vinculação, que é onde ele vai estar no organograma da universidade, eu também trago os papéis e as responsabilidades, porque o escritório sozinho, a equipe do escritório, ele não vai conseguir implantar a cultura da gestão para o processo. É preciso que todos os atores envolvidos na gestão apoiem, comprem a ideia. A reitoria vai ter sua responsabilidade, as pró-reitorias todas vão ter um papel, as diretorias vão ter o seu papel, o escritório vai ter o seu papel, as pessoas que são multiplicadores vão ter o seu papel. Todo mundo tem um papel e tem uma responsabilidade, desde o nível operacional até o nível máximo que é a reitoria. Então eu trago também esses papéis aqui explicando tudo com base nos dados que eu coletei. A quinta variável é a equipe permanente do escritório. Quantos servidores que atuavam no escritório de processo daquelas universidades? Qual que era a formação acadêmica deles? Qual que era a função deles? Ele era pró-reitor, ele era reitor, ele era o quê? Eu coletei essas informações e trouxe uma proposta de equipe que seria interessante para poder começar o escritório na universidade. A próxima variável, estratégias de comunicação do escritório. Como que esse escritório atua na parte de comunicação? Ele tem um site próprio, onde ele coloca todos os fluxogramas que ele mapeou, ele divulga os seus projetos de melhoria, ele divulga indicador de desempenho, ou ele não tem o site dele é aberto ao público ou é restrito, é dentro de uma intranet da universidade, ou ele publica tudo no site da própria universidade, ele tem alguma rede social, ele tem um canal do YouTube para poder fazer treinamentos, como esse canal aqui se propõe a fazer isso. Enfim, eu coletei informações sobre isso também para saber como que o escritório atua nessa parte de comunicação. Ele usa estratégia de e-mail marketing, ele faz lives, como que é os treinamentos, etc. A próxima variável, os processos, os documentos e as tecnologias que o escritório utiliza. Essa parte aqui é a parte mais interessante, que eu aprofundei muito na parte de gestão, propriamente dita. Quais são os processos que o escritório executa no dia a dia, a equipe do escritório, o que eles fazem de fato na parte estratégica, o que eles utilizam de documentos para poder auxiliar eles. Eles fazem um relatório de desempenho, eles têm um documento de benchmark, eles têm documento de coleta de informações para mapear processo, ele tem documento de coleta de indicador, de dados sobre indicadores. Quais são os documentos que eles utilizam no dia a dia, aquela equipe do escritório? Eu coletei informações sobre isso. E quais são as tecnologias? Eles têm qual o software de modelagem de processo que eles utilizam? Eles utilizam quais outras ferramentas de planejamento estratégico? Enfim, eu coletei várias informações sobre isso também. E aqui, pessoal, nessa parte, eu vou detalhar o passo a passo que a equipe tem que desempenhar para poder implantar a gestão de processos no seu órgão público. Essa parte aqui, talvez eu tenha que fazer em mais de um vídeo, porque ela é bem extensa. Eu trouxe os modelos de documento também. Além de identificar quais documentos que foram utilizados, eu trouxe modelos, explicando um por um dos documentos. Pronto, terminamos essa parte, que é a parte de gestão.
Agora a gente tem os estágios de maturidade que o escritório busca promover na instituição. A gente vai implantar o escritório e vai executar todos os serviços e atribuições, todos os processos de uma vez? Será que a gente pode sair mapeando, implantando novos sistemas, otimizando? A gente já pode sair fazendo avaliação de desempenho, avaliação de eficácia, fazer auditoria, tudo no primeiro mês, no primeiro ano? Então, isso aí é muito difícil, porque implantar uma nova cultura de gestão envolve muitos desafios, ainda mais para um órgão público. As pessoas são muito resistentes à mudança. Então a gente tem que implantar essas novidades de forma gradativa. Aí eu trouxe vários estágios de maturidade que a gente vai implantando no escritório aos poucos. E ao longo dos anos a gente vai desempenhando mais e mais serviços, mais e mais atribuições, vai executando mais e mais processos, até que um dia o escritório consiga fazer tudo que ele se propôs. Nessa proposta aqui, pessoal, eu trouxe tudo que o escritório pode fazer ao longo dos próximos 5, 10 anos. Só que a gente não vai implantar tudo de uma vez, a gente vai seguir os estágios de maturidade que eu propus. E de onde que eu tirei essa informação? Também eu coletei das outras universidades. Algumas fizeram esse planejamento de maturidade e algumas foram muito interessantes, e aí a gente vai seguir os melhores exemplos. Por fim, a última variável são os objetivos e os indicadores de desempenho do próprio escritório. Como é que a gente vai saber se o escritório, de fato, está trazendo melhorias? Se esse plano que a gente desenvolveu está sendo bem executado ou não? Se esses estágios de maturidade estão evoluindo, estão atingindo o próximo estágio ou não? Para a gente poder saber se o escritório, de fato, está sendo implantado e está trazendo resultados, a gente precisa medir. A única forma da gente saber se uma coisa melhorou ou não é medindo o agora e o depois. E aí eu trouxe também alguns indicadores de desempenho que a gente vai coletar dados sobre isso, sobre esses indicadores, para a gente saber a cada ano quanto que o escritório evoluiu de 2021 para 2022, de 2022 para 2023. Uma vez por ano a gente vai fazer uma avaliação interna para saber se a gente atingiu as nossas metas, nosso planejamento estratégico. Então a gente precisa de indicadores para poder saber se a gente atingiu ou não essas metas. E aí, nessa última variável, eu vou explicar quais que são os indicadores que a gente pode utilizar, por exemplo, para saber se o escritório está ou não atingindo as suas metas. Beleza, pessoal? Então é isso, são 9 variáveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 9 variáveis envolvem tudo que eu entendo ser importante para poder implantar o escritório e evoluir ele ao longo do tempo. Essas variáveis eu trouxe do trabalho que eu desenvolvia lá, que aqui está o referencial. Estruturação de escritório de processo em instituição pública de ensino superior, estudo de múltiplos casos e proposta de modelo de governança e gestão BPM, com enfoque sustentável. Dissertação de mestrado da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, 2018. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo ficou um pouco longo, que eu falei várias coisas, mas bem superficial, que eu só quis mostrar para vocês tudo que a gente vai falar nos próximos vídeos dessa sequência. Eu vou criar uma playlist com os próximos vídeos e a gente vai aos poucos aí aprofundando sobre o que é o escritório, o que ele vai fazer na universidade, beleza? Então não se preocupe que a gente vai tentar fazer os vídeos mais curtos. Esse aqui ficou grande, quase 18 minutos, mas os próximos vão ser mais curtos, de 10 minutos e tal. Que assim, isso aqui foi só uma introdução, beleza? Até a próxima, abraço e vamos embora!